Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Certa vez na Coreia, uma senhora provia grandes concentrações para a juventude na montanha de Sangá. Essa senhora tinha um grande ministério. Quando se punha de pé e pregava, as pessoas viam à frente e caíam ao solo como se tivessem sido atingidas pelo raio, tocadas pelo poder do Espírito. Muitos eram os jovens que participavam das suas reuniões. Nesta ocasião, essa senhora realizava reuniões juvenis em Sangá e milhares de jovens compareciam todas as noites. Durante a semana da campanha choveu muito e todos os rios transbordaram. Um grupo de jovens desejava assistir ao culto certa noite. Chegando à margem do rio, perceberam que as reuniões estavam sendo realizadas no povoado do outro lado. Mas o rio estava muito cheio e não havia pontes nem barcos por perto. Os jovens se desanimaram. 3 moças disseram: "Por que simplesmente não entramos no rio? Pedro andou sobre as águas, e o Deus de Pedro é o nosso Deus, e o Jesus de Pedro é o nosso Jesus, e a fé que Pedro tinha é a nossa fé. Pedro creu, e devemos fazer o mesmo. Vamos andar sobre o rio." O rio estava muito cheio, e a correnteza estava forte. As 3 moças se ajoelharam, deram-se as mãos e citaram a Escritura, mencionando Pedro caminhando sobre as águas. Disseram a todos que iriam repetir o milagre. À vista de todos os demais jovens, entraram resolutamente nas águas. Afundaram-se imediatamente. 3 dias mais tarde, seus corpos foram encontrados flutuando no mar. Esse triste incidente teve repercussão em toda a Coreia. Os jornais não cristãos atacaram a fé. Traziam manchete como estas: "O Deus dos cristãos não pode salvá-los." Ou "Por que seu Deus não respondeu às orações da fé?" Como resultado desta ocorrência, os incrédulos tiveram um dia de triunfo e a igreja cristã experimentou a derrota e o desapontamento geral. Muitos sentiam-se deprimidos e desalentados e não tinha como responder aos escárnios e acusações. O caso das moças que se afogaram transformou-se em assunto de conversas por toda a Coreia e muitos cristãos sinceros perderam a fé. Diziam: "Essas moças creram exatamente como nossos ministros têm ensinado, exerceram sua fé." Dos púlpitos, nossos pastores constantemente instam que exercitemos com audácia a nossa fé na palavra de Deus. Essas moças fizeram justamente isso. Então por que Deus não respondeu? Deus Jeová não deve ser um Deus vivo. Esta não deve passar de uma religião formalística e nos envolvemos com ela. Que resposta daria você a estas pessoas que estavam dizendo essas coisas? Estas moças tinham crido, tinham exercitado a fé baseada na palavra de Deus. Mas Deus não tinha motivos para apoiar a sua fé. Pedro nunca andou sobre as águas por causa da palavra Logos, a qual provê informação geral acerca de Deus. Pedro pediu que Cristo lhe desse uma palavra específica. Disse ele: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." Respondeu Jesus: "Vem." A palavra que Cristo deu a Pedro não era Logos, mas Rema. Deu-lhe uma palavra específica: "Vem." A uma pessoa específica, Pedro, numa situação específica, uma tempestade. Rema traz fé. A fé vem pela pregação, e a pregação de Rema. Pedro nunca andou por sobre as águas pelo conhecimento de Deus somente. Pedro tinha a Rema. Mas essas moças
tinham somente logos, conhecimento geral de Deus. O erro foi exercitarem sua fé humana em logos. Deus, portanto, não tinha responsabilidade alguma de apoiar sua fé. E a diferença entre o modelo pelo qual estas moças exercitaram sua fé e a maneira de Pedro exercitar sua fé é tão grande como a noite do dia. Deus te abençoe. Esta foi mais uma palavra do pastor David Ponhong Cho. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma das palavras que têm sido ministradas aqui. Deixe o seu like e não esqueça de compartilhar com as pessoas que você mais ama. Te vejo nos próximos vídeos.